A noite chegou e eu estou a clamar. O medo chegou e eu estou a chorar. Mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar, e pela manhã a alegria virá. Senhor, a noite é longa e demora a passar, e os meus inimigos estão a zombar de mim. Então olho para o céu, de onde me virá o socorro. Doce voz a me acalmar. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar, e pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Eu sou Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. Eu sou teu amigo, estou contigo, não te deixarei. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar, e pela manhã minha promessa em tua vida. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar, e pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Se cumprirá. Amém. Muito conforto aos nossos corações. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, lá no Velho Testamento, 2 Samuel, o capítulo 5. Vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Samuel, capítulo 5. Todos temos nossas Bíblias. Assim como estamos, vamos mais uma vez curvar nossas frontes e vamos pedir a orientação do Espírito de Deus para esse momento. Pai querido, temos estado aqui, Senhor, diante da tua presença, temos louvado o teu nome através da música, ofertamos a ti também, reconhecendo parte daquilo que o Senhor nos dá, das suas bênçãos. Já temos estado aqui confraternizando com os irmãos, e agora, ó Pai, é o momento de ouvirmos a tua voz através da tua palavra. Pai querido, está aqui um ser humano diante de ti, mas que se coloca em tuas mãos, pedindo, Senhor, o perdão dos pecados e pedindo, Senhor, a orientação do teu Espírito, para que seja apenas um instrumento agora nas tuas mãos. Que fale o Senhor e que se cale o homem, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a partir do versículo 17, 2 Samuel 5, versículo 17 em diante.
E a palavra do Senhor diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Verso 20: então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Jezer. Muito bem, nós estamos em uma guerra, em uma luta diária. Essa semana vimos aí a explosão dos protestos, não é? Nossa luta não é para baixar a passagem dos ônibus, não é por melhor saúde, não é por uma condição melhor de vida. É bom que lutemos também pelos nossos direitos, não é? E diante de todas as manifestações, as mensagens nas redes sociais essa semana, muitas abordagens eram as seguintes: a nossa hora de protestar é na hora de votar, não é? As urnas, ali é o nosso verdadeiro protesto, porque depois elegemos os líderes e aí sofremos as consequências. Mas a luta que a Bíblia se refere e que Davi vivenciou nesse momento da sua vida não era contra essas questões sociais. E a nossa luta, diz a Bíblia também, não é o quê? Contra a carne e contra o sangue, é contra os principados, as potestades, não é? Contra um inimigo cruel que todos nós temos em comum, que é Satanás. E nesse texto nós vamos explorar agora um pouquinho algumas estratégias para que possamos vencer o inimigo. Se você olhar aí no verso 17, diz que quando Davi ele foi ungido rei sobre Israel, os filisteus, que eram o principal inimigo do povo de Deus naquela época, eles desceram, ou melhor, eles subiram para buscar a Davi. Apenas como curiosidade, Davi ele foi eleito, foi ungido rei 3 vezes. Primeira vez, o profeta Samuel foi até a casa de seu pai, e lá um menino que cuidava de ovelhas, que não estava entre os irmãos ali, foi chamado do campo e ali foi ungido rei a primeira vez. Saul ainda governava sobre Israel, mas Deus já havia escolhido um novo rei segundo o seu coração. A segunda vez que Davi foi ungido rei, ele governou por 6 anos e meio nas tribos do sul, ainda enquanto a nação de Israel, depois da morte de Saul, tentou manter um descendente ali de Saul no reino. Não deu certo. Então agora Davi, depois de quase 7 anos da morte de Saul, foi ungido rei sobre todo Israel, para governar sobre toda a nação. Então agora é ungido pela 3ª vez. E nesse momento, quando ele é empossado como rei, os filisteus vão em busca dele. Mas veja a atitude de Davi. Veja o versículo 17. Então, ouvindo os filisteus
que Davi foram ouvir o rei, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, o que fez Davi? Desceu à fortaleza. Irmãos, o inimigo nos busca. O inimigo está nos buscando. E a mensagem desse versículo aqui é o seguinte: se o inimigo sobe, nós temos que descer. Como é que descemos? Dobrando os nossos joelhos. Nós descemos para a fortaleza. Se o inimigo desce, nós devemos subir. E a mensagem do versículo é: fazer o caminho contrário do inimigo. Muitas vezes nós fazemos o mesmo caminho do inimigo. Muitas vezes o inimigo desce, nós também descemos. Às vezes o inimigo sobe, nós também subimos. Como é bom às vezes, não é, o caminho do inimigo. Como é bom às vezes aquele site com algumas imagens ali meio perigosas, não é? Como é bom às vezes um filme com algumas cenas violentas. Como é bom às vezes assistir uma novela, aquela trama que vai prendendo, não é? E nos torna escravos um dia atrás do outro, e agora o que fulano vai fazer, e o que com quem fulano vai ficar, e aquela trama vai envolvendo. Às vezes é bom o mesmo caminho do inimigo, mas se nós queremos vencer o inimigo, temos que fazer o caminho contrário. Se o inimigo sobe, nós descemos. Se o inimigo desce, nós subimos. Se o inimigo vem pela direita, nós vamos pela esquerda. Se o inimigo vem pela esquerda, nós vamos pela direita. Temos que aprender a desviar do inimigo, fazer o caminho contrário do inimigo. O versículo ainda tem uma outra mensagem para nós. E aqui diz que quando Davi ouviu, ele desceu e ele fez algo mais. Diz aí, ele se refugiou na fortaleza. Se você abrir sua Bíblia aí no Salmo 46, do versículo 1, você vai encontrar o próprio Davi definindo quem é a sua fortaleza e quem é o seu refúgio. Salmo 46, 1, o que ele diz lá? Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Davi não confiava em uma fortaleza física, em uma cidade murada. Davi confiava no Senhor. A sua fortaleza era Deus, amém? A minha e a sua fortaleza também deve ser Deus. Então, se você quer vencer o inimigo, tem que refugiar-se no Senhor. Não existe outro lugar, não existe um caminho seguro que não seja refugiar-se no Senhor. É uma das armas que devemos usar para vencer o inimigo, é refugiar-nos no Senhor. O versículo 18 então diz que vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. O inimigo não fica contente quando nós nos refugiamos no Senhor. Sabe o que ele faz? Ele nos cerca. E o inimigo aqui se estendendo, ele estava dando uma mensagem a Davi, dizendo: Davi, nós te buscamos, você se escondeu. Na verdade, Davi não havia se escondido, havia se refugiado no Senhor. E o inimigo é assim, ele é astuto. Quando nós nos refugiamos em Deus, ele nos acusa de que estamos fugindo, de que estamos com medo. Não devemos ter medo, devemos sim refugiar-nos no Senhor. E aquela mensagem que o inimigo estava dando ali: Davi, você está com medo, você se escondeu, eu vou te esperar, eu vou te cercar. Por isso que a Bíblia diz aí que o inimigo se estendeu pelo vale dos Refaíns. Se estendeu, por onde você sair, eu te pego. Fique preparado, porque eu estou na espreita. E essa é a mensagem do inimigo também para nós. Quando nos refugiamos no Senhor, sabe o que ele faz? Ele não fica contente, ele não desiste, ele se estende, ele nos cerca para nos pegar naquele ponto fraco, para nos derrotar naquelas coisas que nós gostamos, naquelas coisas que ele sabe que sentimos prazer. E aí o inimigo vem e nos cerca. Sabe o que devemos fazer nesse momento? Veja o que fez Davi no versículo 19. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas mãos. E o Senhor então que diz? Senhor, que faz?
responde, não é? Responde de forma afirmativa: sobe, porque eu vou entregar o inimigo nas tuas mãos. Irmãos, aqui Davi nos ensina uma outra lição e tiramos também uma lição para nós nesse versículo. Consultar ao Senhor é a forma de vencermos também o inimigo. Uma das armas, uma estratégia para vencer o inimigo é consultar ao Senhor. Davi assim o fez. E quando consultamos ao Senhor, o que acontece? O Senhor nos responde, não é? Davi consultou o Senhor e o Senhor imediatamente nos respondeu. Muitas vezes nós consultamos, não é? Só que nós queremos que o Senhor nos dê uma resposta conforme o nosso desejo. E nem sempre Deus nos responde como nós queremos. Nesse momento aqui, Davi consulta o Senhor: devo subir? E Deus responde: suba. Você vai perceber que em algum momento Deus vai dar uma outra orientação também a Davi. Mas nesse momento Deus responde afirmativamente. Deus orienta. E se nós consultamos ao Senhor diante das situações que a vida nos oferece, nós também vamos saber ouvir a voz de Deus, ao tempo de Deus. Nós vamos poder discernir a sua voz, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece o quê? A voz do seu pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, nós vamos conhecer a sua voz, nós vamos discernir a sua voz, nós vamos entender a sua resposta para as nossas consultas. Então aqui está mais uma estratégia, mais uma arma para vencer o inimigo, que é consultar ao Senhor. Qual é a forma que temos hoje para consultar ao Senhor? Através da oração, não é? Naquele tempo, naquela época, se consultava o Senhor de várias formas, através dos profetas, através dos sacerdotes do templo. Eles tinham uma roupa especial com algumas luzes, e quando Deus dava uma resposta, dependendo da resposta de Deus, se era afirmativa ou negativa, uma luz de um lado ou do outro lado da roupa do sacerdote se acendia e se podia saber a resposta de Deus. Às vezes Deus aparecia e dava uma resposta em sonhos, em visões, e Deus, enfim, tem muitas formas de nos responder. Até hoje Deus nos responde de formas diferentes e variadas, porque Ele nos conhece, sabe a nossa necessidade e sabe como podemos entender a sua voz. Então Davi, nesse momento, ele consulta o Senhor, recebe a resposta, e ele o que faz? Ele atua. Versículo 20 diz: então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. Sabe qual é o resultado de alguém que se refugia no Senhor, que consulta o Senhor e que faz aquilo que o Senhor manda? Qual é o resultado? Vitória. O resultado é a vitória. Se queremos vencer o inimigo, temos que agir assim como Davi agiu. A vitória. Aqui diz: Davi foi ali e os derrotou. Agora, interessante o que vem em seguida. Veja o que diz aí, continua dizendo o versículo 20. Então os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. A Bíblia dedica mais tempo, mais espaço à atitude posterior de Davi à vitória do que à própria vitória. Para falar da vitória, diz assim: Davi foi e os venceu, e os derrotou. Ponto. Agora Davi, ele diz: rompeu o Senhor diante de mim as fileiras inimigas como quem rompe águas. Ele está dizendo, com uma represa que estourou e que sai ali destruindo tudo pela sua frente, assim compara Davi a atitude de Deus quando ele vence os seus inimigos. Davi, e o escritor aqui dedica mais tempo para
Davi tributando louvor a Deus, Davi reconhecendo que a vitória é de Deus do que pela própria vitória. E assim também, irmãos, nós devemos reconhecer que as vitórias alcançadas não são nossas. As vitórias que alcançamos sobre o inimigo, elas vêm de quem? Elas vêm de Deus. E o reconhecimento que as vitórias vêm de Deus é uma forma também de estarmos firmes e seguros nas nossas próximas lutas com o inimigo. Porque sabe o que o inimigo faz? Você pensa que o inimigo desiste? Você pensa que uma vitória hoje garante uma vitória para amanhã? Seria fácil, não, a vida cristã se fosse assim, mas não é. A experiência de ontem não me garante a salvação hoje. E a experiência de hoje, as vitórias de hoje, não me garantem as vitórias amanhã. Veja o que diz o versículo 21. Os filisteus então deixaram os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. Eu não gosto muito da tradução desse verbo aqui, diz que Davi e os seus homens os levaram, que dá a ideia de que Davi e o seu exército ali lançaram mão dos ídolos, dos deuses, dos filisteus, para algum propósito, não é? Para fazer alguma coisa. Agora, vamos a 1 Crônicas 14:12, e nós vamos encontrar o propósito de Davi ao levar aí os ídolos, os deuses. 1 Crônicas 14:12. Em 1 Crônicas, aí nós vamos encontrar o mesmo relato que está em 2 Samuel. E o versículo 12 nos ajuda a entender o propósito de Davi ao levar os ídolos. Diz aí: ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que os queimassem. Então o propósito de levar não foi o mesmo propósito, não era o propósito das nações que venciam as outras nações pagãs naquela época. As nações pagãs que venciam outras em suas guerras, tomavam os seus deuses, levavam aos seus templos para adorá-los e para dizer, para deixá-los ali. Na verdade não era uma adoração, mas era uma atitude de como que humilhar aqueles deuses, dizendo que os seus deuses, porque eles haviam vencido, eram mais fortes do que aqueles deuses. Davi não tem esse propósito. Davi, reconhecendo que a vitória vem de Deus, reconhecendo Deus como o Criador, como o único Deus, ele manda queimar aqueles ídolos. E aqui está também mais uma lição para nós, mais uma mensagem que a Bíblia nos dá para vencer o inimigo. Quer vencer o inimigo, quer ser um vencedor, tem que estar disposto a queimar os seus ídolos. Vou repetir. Quer vencer o inimigo, quer ser um vencedor, eu te pergunto, está disposto a queimar os seus ídolos? Está disposto a abandonar aqueles caprichos? Está disposto a sacrificar um pouco de tempo para estudar a Bíblia, para a oração? Você pode dizer: eu não tenho ídolos. Você pode não ter uma estátua lá na sua estante, mas você pode ter lá um CD ou um DVD com músicas seculares. Você pode ter lá um filme que você gosta, você pode ter uma série interessante, você pode ter no seu trabalho um ídolo, aquele que te faz levantar de manhã e sair sem antes entregar sua vida a Deus. Você pode ter na pessoa amada o seu ídolo, aquele a quem você dedica tempo, onde está o seu coração. Eu não sei qual é o seu ídolo, mas uma coisa eu sei, e em nome de Jesus, pela autoridade que a Bíblia me dá de falar nesta manhã, se quer vencer o inimigo, tem que queimar os seus ídolos. Não existe outra forma. Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou vamos amar a um e aborrecer a outro, ou amar a outro e aborrecer a outro. Não há como servir a dois senhores. Quer ser um vencedor? Esteja disposto a queimar os seus ídolos.
continua o versículo 22, diz que os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Eu pergunto a você, quem era esse inimigo? Era outro? Era outro inimigo? Era o mesmo. Onde vem o inimigo? Em outro lugar? É o mesmo lugar, é o vale dos Refaíns, não é? O inimigo é o mesmo, o lugar é o mesmo, e Davi agora, ele tem uma atitude que talvez para nós seja estranha ou desnecessária. O que faz Davi? Versículo 23. Davi, o que faz? Consultou o Senhor. Mas será que era necessário consultar o Senhor? O inimigo é o mesmo, o lugar é o mesmo. Por que consultar o Senhor? Sabe por que devemos consultar o Senhor? Porque o inimigo muda suas estratégias. O inimigo muda as suas estratégias. Se você pensa que conhece o inimigo, está enganado. Porque você não conhece. Eu não conheço o inimigo pequeno. Não conhecemos. Ele muda suas estratégias, ele é surdo. Ele se aproveita de oportunidades. Agora Deus conhece o inimigo. Amém? Veja o que faz Deus quando Davi consulta. Consultou Davi ao Senhor e esse respondeu: não subirá. Senhor, como não? Você sabe aceitar o não de Deus? Os amigos que nos ouvem, nos veem pela internet, você sabe aceitar o não de Deus? É fácil aceitar o não de Deus? Será que estamos dispostos a aceitar o não de Deus? Vamos dar uma olhadinha aqui no mesmo capítulo, ou melhor, no mesmo livro, capítulo 23, aqui de 2 Samuel. Capítulo 23, uma rápida olhada aqui. Nós vamos encontrar um capítulo com 39 versículos, onde, do versículo 8 ao versículo 39, isto é, 31 versículos, eles tratam os valentes de Davi. Aí você pode ler na sua casa, você que nos acompanha pela internet, pode ler depois da mensagem esse capítulo. E você vai encontrar aí a descrição de alguns guerreiros, alguns homens fortes. Um que, com a sua lança, em um momento, ele liquidou simplesmente 800 inimigos. Está bem para você? 800 pessoas de uma vez, um só deu conta. Você vai encontrar aí um outro que também, no momento lá com a sua espada, liquidou a 300. Vai encontrar outros que mataram gigantes. Um foi lutar com o gigante tinha uma lança, ele tinha um cajado. Ele com o cajado arrancou a lança e matou o gigante. Vai encontrar outro que desceu em um fosso, em um buraco, e tinha um leão. Ele matou o leão. Eu conheço alguns que têm medo de gato. Tem medo de um gatinho. Imagina esse enfrentando um leão. Não é? Vocês acham que Davi tinha homens medrosos? Você acha que Davi tinha homens fracos no seu exército? Os seus guarda-costas, sua guarda pessoal, seu exército era formado por quê? Por guerreiros, não é? Diz por aí, com sangue nos olhos, não é? Guerreiros ávidos pela batalha, pela guerra, né? Por destruir, por derrotar o inimigo. Então Davi, voltando ao nosso texto principal aí, no versículo 23, ele diz: Senhor, eu devo subir. O Senhor fala: não suba. E Davi poderia dizer: Senhor, o inimigo eu já conheço, o lugar eu já conheço, não é? Tem um exército aqui, e se esse inimigo vier com 1.100 soldados, eu com 2, eu dou conta, não é? Eu me sento e digo a esses 2: olha, vocês 2 podem lutar aí, que eu vou ficar aqui assistindo, não é? Se um matar 800, outro 300,
de guerra, ele não confia na sua experiência, porque a experiência de ontem não vale para hoje, a experiência de hoje não vale para amanhã. Por isso Davi torna a consultar o Senhor. E sabe por que Deus dá uma orientação diferente? Porque o inimigo muda de estratégia. E Deus, conhecendo o inimigo, ele sabe o que é melhor para nós. E Deus então responde: Davi, eu tenho um plano melhor. Se você subir, o inimigo vai estar te esperando justamente como quando você subiu da primeira vez. Então você não suba, rodeia por trás. Se ele mudou a estratégia, se ele está esperando, nós é quem vamos surpreendê-lo. Só que nós, irmãos, como seres humanos, não conhecedores do inimigo, não temos como surpreender o inimigo. Nós precisamos da orientação de Deus para surpreender o inimigo. E se você quer surpreender o inimigo, atenda às orientações de Deus. Veja o que diz Deus aqui: não subirás. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. De quem é a vitória? Quem é que sai diante de nós a ferir o inimigo? É Deus, não somos nós. Por isso que devemos tributar a Deus toda a honra, toda a glória pelas vitórias alcançadas. Porque se um dia vencemos e achamos que somos fortes, achamos que podemos vencer o inimigo, seremos derrotados certamente, porque o inimigo se aproveita da arrogância, se aproveita do orgulho e não nos vencer naquele ponto, vai nos vencer em outro. Portanto, reconhecer que a vitória vem de Deus é uma forma de estarmos seguros nos seus caminhos, de estarmos sempre sendo vencedores. E agora vem aqui o último verso, e a última mensagem apresentada nesse texto, versículo 25: fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus entre Geba e Galareia. O que fez Davi? Fez como ele desejava, fez como ele pensava, fez como sua estratégia de guerra dizia que devia fazer. Ele atendeu o conselho dos seus guerreiros? Não. E fez conforme o Senhor lhe ordenara, não é? E o Senhor nos dá muitas ordens, o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá muitas informações, só que às vezes nós não fazemos, não é? Às vezes não fazemos. Quer ser feliz, quer vencer o inimigo, temos que estar dispostos a obedecer a Deus. As suas leis estão aí, suas orientações estão na Bíblia. Deus usa seus profetas, Deus usa muitas formas para nos guiar, para nos mandar as suas mensagens. Se queremos obedecer, aí está uma dica muito simples, está uma estratégia, uma arma contra o inimigo, que é obedecer ao Senhor. Todos vocês têm um guia de mensagem. Temos todo o nosso guia de mensagem aí em mãos. Vou pedir para que me ajudem aqui, projetando também, e nós vamos agora preencher aqui o nosso guia de mensagem. Um resumo, você pode guardar isso para você lembrar, então, dessa mensagem, e que essa mensagem, o objetivo dela é que nos ajude no decorrer, não é, da nossa vida, para que sejamos vitoriosos, para que possamos vencer o inimigo. O número 1 diz aí: vivemos em uma grande batalha. Para vencermos o inimigo, uma das armas que devemos usar é refugiar-nos no Senhor. Ali está um pouquinho apagado, está em vermelho, mas é refugiar-nos no Senhor. É uma das armas, das estratégias que temos para vencer o inimigo. Se você não tem uma caneta, não pode preencher nesse momento, esse arquivo ele fica aí nos arquivos da igreja, você pode buscar depois, pedir para que te mande também por e-mail aí o resumo da mensagem. O número 2: sem oração é impossível ser vencedor. Davi nos mostra que consultar ao Senhor
é a maneira correta de proceder em todos os momentos da nossa vida. Então a palavrinha-chave aí é consultar ao Senhor. Número 3, já começa com a lacuna, e é tributar a Deus louvor, é uma forma de reconhecer que cada vitória vem de Deus. Cada vitória que alcançamos, ela vem de Deus, não é nossa. Então tributar a Deus louvor é uma forma de reconhecer que essa vitória vem do Senhor. O número 4, quer vencer o inimigo? Todos queremos ser vencedores, não? Então, estejamos o quê? Dispostos a queimar os nossos ídolos. Essa é a palavra-chave, queimar os ídolos. E o número 5, Deus quer que sejamos vitoriosos. Ele nos dá muitas orientações e a parte do ser humano é obedecer. Obedecer é a nossa parte das orientações recebidas por Deus para vencermos o inimigo. Como mencionamos no início, estamos vivendo em um mundo de batalhas. Cada dia que passa, estamos mais perto da grande batalha, da batalha final. E a nossa mente hoje é o palco dessa batalha. O inimigo se apresenta de várias formas, não é? Mas a nossa mente é o grande palco. É o palco da batalha. É aqui que acontecem as decisões. Hoje recebemos uma tentação, o inimigo nos diz, faça isso, ou faça aquilo, ou não faça isso, não é? Para querer, para fechar a vida, para quebrar, não é? Hoje, todo mundo aí tem Facebook, não é? Vamos dedicar bastante tempo ao Facebook, na verdade vamos dedicar mais tempo ao book, não é? Ao livro, ao book, menos ao Face, não é? Eu não sei se você tem sido derrotado vez tras vez pelo inimigo. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei quais são os seus ídolos. Mas uma coisa eu sei: a vitória, a promessa de vitória. Se você quer ser vencedor, vamos aprender a refugiar-nos em Deus, a consultar ao Senhor, a reconhecer que as vitórias vêm dele, e obedecer a Deus. Existe alguém aqui em nosso meio que quer dizer hoje: Senhor, eu quero ser vencedor. Amém. Eu quero vencer o inimigo. Vamos confirmar a nossa decisão orando ao Senhor. Vamos dizer ao Senhor que a nossa vida é dele. Nós queremos ser vencedores. Que as lutas muitas vezes se apresentam às vezes as forças se acabam pelo meio do caminho, mas vamos dizer: Senhor, eu quero ser um vencedor. Eu quero ser um vencedor. Eu gostaria de estender um convite a algumas pessoas de forma especial. Alguém aqui de nós está vivenciando uma luta muito forte, uma luta grande. Eu ouvi o testemunho aqui da semana que falou na hora da oração, não é? Um acidente, perda de emprego, uma enfermidade, e as lutas vêm, não é? E para cada um vem de uma forma diferente. Eu queria convidar você que talvez está vivendo um momento muito difícil na sua vida e quer dizer: Senhor, eu quero parar de lutar sozinho, quero lutar com você. Vir aqui à frente, uma oração juntos, que essa oração realmente possa dar o coração de Deus e Ele possa dizer: eu estou com você. Se você se refugiar em mim, se me consultar, se você reconhecer que as vitórias são minhas, se você pegar os seus filhos,
querido. Aqui estamos, Senhor, muitas pessoas, Senhor, se acercaram nesse dia. Muitas com angústias, com tristeza nos seus corações, porque as lutas da vida são cruéis. O inimigo sabe onde pode nos pegar. Ele conhece nossos pontos fracos e sabe que algumas situações, em alguns momentos, ele nos derrota. Ele fica muitas vezes um quadro maravilhoso, Senhor, colorido, oferece muitas coisas que a princípio saltam aos olhos e parecem boas, mas que ao final, Senhor, as coisas se vão. O quadro fica cinza, preto e branco. Já não há mais luz, já não há mais cores, os amigos se foram, a enfermidade chega à nossa porta, o desemprego bate. Senhor, esse é o momento em que clamamos em nome de Jesus. Queremos queimar os nossos ídolos. Esse é o momento, ó Pai, que clamamos em nome de Jesus. Queremos, ó Pai, ser vencedores. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, a consultar a Ti, refugiar em Ti, reconhecer que as vitórias são Tuas, queimar os nossos ídolos, ó Pai, os Pai dos prazeres, aqueles que estão nos vendo pela internet, assistindo também, Senhor, que estão entregando suas vidas aqui nesse momento. Dá-nos a vitória em nome de Jesus. Em nome dele que oramos, Senhor, nosso vencedor. Venha com eles. Vem para nos buscar. Ele me prometeu e vai cumprir as suas promessas, ó Pai. Em nome dele que oramos. Em nome dele, Senhor, que confiamos. Em nome dele, Senhor, que a Ele entregamos as nossas vidas neste momento. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. O Senhor faça sua luz resplandecer sobre você. Tenha misericórdia de você. Faça de você um vencedor, hoje e para toda a sua vida. Que Deus abençoe.